Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, começando o episódio número 29 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. Nós vamos lá para o nosso Catecismo Maior de São Pio X e vamos responder agora a pergunta de número 57 do Catecismo. E a pergunta 57 é: em que estado Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva? E a resposta da pergunta 57 é: Deus criou Adão e Eva em estado de inocência e graça santificante, mas logo eles caíram deste estado pelo pecado. Então vamos explicar aqui um pouquinho dessa resposta e vai ajudar a gente a desenvolver a doutrina da igreja, aquilo que nós acreditamos. Deus criou Adão e Eva, criou nossos primeiros pais, ou criou a humanidade, podemos dizer assim também, num estado de inocência. Então, inocência é o contrário da malícia. Então, não tinha malícia no homem. Então, o que é a malícia? Para a gente explicar aqui, para ficar claro para todo mundo. Quando você consegue ver o bem e o mal, e livremente você escolhe o mal, aí tem uma malícia. Ou seja, na malícia existe uma intenção de fazer algo que é pior do que o seu contrário. Não sei, acho que ficou difícil de entender agora, né? Mas na prática é bem facinho. Quando você deixa as crianças brincando lá junto no parquinho lá, aí vem aquele molequinho atentado que pisa na mão da irmãzinha menor. Assim, ele pisa com a intenção de machucar. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que aquilo não é um carinho. E ele quer pisar na mão da irmãzinha até ela gritar, até machucá-la. Isso daí é malícia. E acho que todo mundo já viu isso acontecer, né? A graça santificante está um pouquinho mais de trabalho da gente explicar. A gente só vai lembrar aqui que graça santificante, então, ela faz com que a gente possa se santificar. Então, ficar santos. Quem é santo? Só é santo Deus. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Então, quando nós falamos de santidade, nós estamos falando da natureza divina. Algo que é próprio de Deus. Quando uma pessoa se santifica, então significa que ela está participando de algum modo da santidade de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Todo mundo já assistiu o desenho do Pica-Pau, o desenho animado lá do Pica-Pau. Então o Pica-Pau é uma ave, ele tem a sua natureza avícola. É estranho, talvez você nunca escutou, porque veja só que a vaca tem a sua natureza bovina, o cachorro, o cão tem a sua natureza canina e uma ave tem a sua natureza avícola. O nome não importa muito, mas pensa lá que o pica-pau é um pássaro. Um pica-pau, ele não fala. O pica-pau, ele não raciocina de modo inteligente. O pica-pau não tem uma coisa simples, inteligência e vontade, que a gente já aprendeu que o homem tem. Mas lá no desenho animado do pica-pau, o que a gente faz? A gente humaniza o pica-pau. No desenho animado, o pica-pau recebe inteligência e vontade. E aí ele começa a ter características humanas. Então ele faz coisas no desenho animado que vão além das coisas que uma ave pode fazer. Ele fala, ele pensa, ele raciocina. Inclusive o pica-pau tem malícia, tem hora que ele faz coisas por malícia. Em alguns momentos parece que ele está querendo dar uma lição a uma pessoa maliciosa que contracena com ele no desenho animado. Imagino que é claro para todo mundo que no desenho animado o pica-pau ele é humanizado. A gente poderia dizer dentro aqui dos nossos termos que ele recebe uma graça, porque é de graça, ele não faz nada para receber aquilo, a gente que dá para ele, nós somos os criadores do desenho animado, os criadores do pica-pau. Nós damos uma graça humanizante para o pica-pau. E agora, com o nosso exemplo, a gente já consegue ver que nós recebemos uma graça santificante de Deus para nos tornarmos santos, ou seja, participar da natureza divina.
E olha que interessante agora. Aquilo que a gente diz que é próprio do ser humano, que é a inteligência e a vontade, a gente já aprendeu no catecismo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa possuir inteligência e vontade. Então a gente já sabe que isso é semelhante àquilo que Deus é. Mas agora, além disso, Deus nos dá a graça santificante, ou seja, é uma força para a gente se tornar santo como Ele é santo. Alguém pode achar muito exagerado, mas a gente pode ir lá nas Sagradas Escrituras e colher essa pérola. Em primeiro lugar, a gente vai poder achar ela na boca de Jesus, né? Se a gente pegar lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, é o final, ele vai terminar. O Evangelho fez o sermão da montanha, ensinou um monte de coisa, vamos dizer assim, entre aspas, nova, né? Porque ele fala assim, vocês ouviram aquilo que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Porque se fazeis somente o bem àqueles que vos fazem o bem, isso também fazem os pagãos, os pecadores. Então ele vai terminar, depois de fazer todos os ensinamentos dele, de fazer certas reformas ou recordar a origem da lei, ele vai terminar falando assim, pois bem, isso tudo, portanto, depois de tudo isso, sejam santos, assim como o vosso Pai do céu é santo. E ele está recordando, Jesus está citando no fim, uma coisa ainda mais antiga, que está lá no livro do Levítico, o próprio Deus falando com o povo, então ele vai falar, portanto santificai-vos, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O próprio apóstolo Pedro, lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, ou no 15, no 16, vai falar a mesma coisa, vai falar, assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque é assim que está escrito, é Pedro lembrando lá do Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Isso tudo é um pequeno parênteses, né, para a gente entender um pouquinho o que é santidade, porque nós estamos falando agora que Deus dá a nós a graça santificante, ou seja, uma graça, uma força que vem dele e que empurra, projeta, que nos encaminha, que dá aquilo que é preciso para que nós nos santifiquemos, nos tornemos santos. Então Adão e Eva, eles tinham isso, eles tinham a inocência, não tinham malícia e tinham essa graça santificante para poderem se tornar cada vez mais semelhantes a Deus, ou seja, crescerem no conhecimento e no amor de Deus. Porque a gente recebeu a inteligência e a vontade para que a gente pudesse conhecer a Deus e assim desejar a Deus e direcionar a nossa vontade para Deus. Então a gente é objeto do nosso desejo, objeto do nosso amor, Deus, o bem. Isso porque Deus dá a nós a capacidade de possuí-lo, de possuir esse bem, de possuir o objeto desse nosso amor. E isso é para nós a eterna felicidade. Mas aí deu ruim, porque aí o número, a pergunta aqui, a resposta da 57 falou que Adão e Eva eles não permaneceram nesse estado de santidade, mas eles caíram desse estado por causa do pecado. Acho que tem mais coisa ainda para falar sobre isso, mas aí a gente fala no nosso próximo episódio. Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima. Tchau!